Olá, sejam bem-vindos, estudantes do oitavo ano. Sejam bem-vindos, professores que vão acompanhar essa aula conosco. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje nós teremos a segunda aula sobre Revolução Industrial. Falaremos um pouco mais aí sobre a relação do trabalho e do trabalhador. A nossa aula de hoje ela terá muita fumaça, péssimas condições de trabalho e muito, muito dinheiro. E para acompanhar esta aula de um ponto de vista mais da sociologia, hoje a professora Jennifer veio conosco aqui para contribuir na nossa aula. Bom dia, Pro. Bom dia, Janaína. Bom dia, alunos, colegas professores, quem mais estiver assistindo. Será um prazer imenso aqui acompanhar essa aula com vocês. Eu estarei aqui no chat, olhando e comentando aqui junto com a Janaína as interações tão importantes para a aula, né, Jana? É verdade. Bom, então, para começar, vamos ler a habilidade que vamos utilizar nessa aula, os objetivos, não é isso mesmo, Pro? Exatamente. Vamos lá. Então, a habilidade dessa aula é analisar os impactos da Revolução Industrial nas relações de trabalho, na produção e circulação de povos, produtos e culturas. Já o objetivo é identificar na Revolução Industrial as mudanças na lógica do trabalho, nas condições de trabalho e nas lutas dos trabalhadores por melhores condições de vida e trabalho. Exatamente. Na aula anterior, nós fizemos o seguinte questionamento, né? Por que a Inglaterra foi palco da Revolução Industrial? Para entender toda a Revolução Industrial e por que ela aconteceu na Inglaterra, nós trouxemos até um esquema. Vou colocar na tela para vocês. Dá uma olhadinha. Por que a Inglaterra? Né? Porque ela foi a grande protagonista desse processo. Então, acúmulo de capitais, lá na dinastia Tudor. Dinastia Tudor é aquela lá do feudalismo, onde nós tínhamos as terras comunais, tínhamos as terras dos senhores, e tínhamos essas terras que eram comunais, onde a maior parte das pessoas podiam ali fazer as suas plantações. Ali, na dinastia Tudor, começou uma acumulação de capitais. Agricultura capitalista, cercamentos, é uma parte importante uma parte muito importante aí dessa história. Por quê? No cercamento, aliás, vamos retomar aqui o pensamento. Lá nas terras que eram comunais, né, lá no feudalismo, terras comunais, todos podiam utilizar aquelas terras para agricultura, só que nós tínhamos uma parte da elite ali da Inglaterra que eram a gentry, que eram chamados de gentry, que eram cavaleiros que lutavam ali ao lado dos burgueses. Essa gentry, eles começaram a comprar terras e cercar. Então, a partir do momento que eles cercam essas terras, começa o uso capitalista do solo. Então, esse solo ele começa a ser utilizado para a criação de ovelhas. Então, segura essa informação, criação de ovelhas, segura essa informação lã, porque vai fazer toda a diferença no processo da industrialização. Então, o cercamento foi isto. Cercaram aquelas terras que antes era de uso coletivo e agora ela passa a ser de uso privado. É o uso racional do solo. O solo ele passa a ter ali um valor capitalista. Então, vou voltar para vocês na explicação na tela. Mão de obra barata, êxodo rural. Cercou as terras, aquelas pessoas, aqueles camponeses que viviam naquelas terras, eles tiveram que ir para as partes urbanas. Então, eles serviram de mão barata para a industrialização. Sobre esse ponto, a aula ela vai discorrer muito mais, então eu não vou aqui me prolongar nessa explicação. Minas de carvão, mineral e ferro, que é a matéria-prima principal para os avanços tecnológicos que possibilitaram também a industrialização. A Inglaterra ela tinha a Inglaterra ela encontrou muito carvão nas suas terras, então possibilitou também aí o crescimento, o advento da industrialização. Outra questão aqui, que até a professora Jennifer ela vai falar um pouco mais, que é o puritanismo. Né? Até vou colocar na tela para vocês. O puritanismo, essa ética, né, do trabalho e do lucro, que também favoreceu para que a Inglaterra fosse o palco da industrialização. Exatamente, Jana, você está trazendo, né, alguns elementos que fomentaram, né, as condições para a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial ela transformou o modo de vida, né, e essas transformações elas estão presentes até hoje. O desenvolvimento das tecnologias, as diferenças da relação entre patrão e empregado, né, a maneira que a gente pensa mudou a mentalidade. E
para que essa mentalidade fosse modificada, né, nós tivemos a experiência da Idade Média, né, em que tinha o poder religioso, ele era muito centralizado. E na Igreja Católica existia uma perspectiva de que o trabalho era uma condição inferior, que nós deveríamos abdicar dos bens materiais, né, em que nós não deveríamos nos ocupar dessas perspectivas, porque isso nos levaria a nos distanciarmos, né, dentro de uma perspectiva do divino. Já quando aconteceu, né, o protestantismo no século XVI, que era uma ruptura de alguns cristãos em relação da lógica católica, um dos elementos fundamentais foi a ruptura em relação ao trabalho. Dentro da lógica do protestantismo, do puritanismo, né, que o Martinho Lutero discutiu e que o Max Weber escreveu aquela obra, né, A Ética Protestante, o Espírito Capitalista, a grande transformação dentro de uma perspectiva religiosa, que era fundamental para a construção de uma cultura da época, o trabalho se tornou um elemento fundamental. Porque quanto mais você ganhava, o lucro, né, a abundância, a poupança, era sinônimo que você era escolhido por Deus. Então, desta forma, o pensamento protestante ele também facilita aí o acúmulo de capital necessário para o investimento na Revolução Industrial. Então, esse tema, né, da ética protestante, o espírito capitalista, essa cisão que o protestantismo promoveu dentro da lógica do cristianismo, fez com que houvesse uma divisão. Dentro de uma perspectiva da cultura, da moral, a religião católica ela influenciou o não desejo ao lucro. Já o protestantismo relacionou a ideia do acúmulo de bens com uma relação de escolha divina. Entendi. Olha só. Então, dentro dessa ética protestante, certo? Qual é a classe social que está representada na ética protestante? Os burgueses. Certo? Então, nós estamos aqui no momento da história onde a burguesia ela está ascendendo economicamente, politicamente, socialmente. Aí juntam todos esses fatores e aí nós temos o quê? Vou colocar na tela para vocês a Revolução Gloriosa, né, que é uma revolução liberal. Vocês se lembram da Revolução Gloriosa? Eu já contei ela toda, mas aqui no resumo, por que ela foi importante para que a Inglaterra fosse palco da Revolução Industrial? Na Revolução Gloriosa que nós temos o fim dessa monarquia absolutista, né, que eram aqueles reis absolutistas, e temos o começo de uma monarquia parlamentarista, onde os monarcas eles passam a ter menos poder e a burguesia ela de fato começa a ascender politicamente no cenário ali desse contexto da Europa, no momento onde a gente tem aí uma transformação também dos meios de produção. Bom, isso tudo foi aí recapitulando a última aula. Eu vou colocar para vocês aqui uma análise de fontes iconográficas para que vocês possam mobilizar a atitude historiadora. Então, as imagens elas representam dois momentos muito diferentes da história. Porém, temos nelas a representação de um problema social em comum. É aquelas permanências da história, né? Qual o problema social retratado nessas imagens? Então, dá uma olhadinha, eu vou deixar 2 minutos.
Jana, pelos comentários aqui, né, essas duas fotos, elas demonstram a situação de trabalho infantil. Né? E o interessante é que, enquanto uma imagem preta e branca ela mostra, né, o quanto que essa situação é antiga, a imagem no lixão ela reporta os dias mais atuais, mas apresentando a mesma situação de crianças em situação de trabalho. Perfeito, é exatamente essa a análise que nós aguardávamos aqui. Bom, eu vou tomar agora, assim, eu vou passar a aula um pouquinho mais à frente, para a gente começar a falar de fato o que foi a Revolução Industrial. Então, nós preparamos para vocês um fichamento, está bem? Vou colocar na tela, dá uma olhadinha. Olha lá. Então, um fichamento, anotem, tira um print dessa tela, porque é um fichamento bem importante aí sobre a Revolução Industrial. Então, vamos lá. Quem são os participantes, né? Quem participou deste processo? Europa Ocidental. E falando sobre isso, vocês se lembram que o feudalismo ele foi lá na Europa Ocidental. Ele começa na Europa Ocidental e é a partir, por isso que a gente estuda o feudalismo, porque é a partir do feudalismo que vem todo esse processo que vai se desenvolvendo e até culminar no capitalismo moderno. Então, participantes da Revolução Industrial, Europa Ocidental e Estados Unidos, a princípio. Localização, Reino Unido, inicialmente, né? Depois vai tomar o mundo todo, Europa Ocidental e Estados Unidos posteriormente. Período aí entre séculos 18 e 19, 1760, 1820, 1840. Resultado, né? Quais são as implicações deste processo de revolução industrial? Substituição do trabalho humano por máquinas. Ampliação do êxodo rural e intensificação do crescimento urbano desenfreado. Vamos falar desses dois pontos que eles são bem importantes. Então, aqui, ó, substituição do trabalho humano por máquinas. Vocês se lembram que nós falávamos muito sobre manufaturas e trabalho artesanal? Então, em um trabalho artesanal, o proprietário, aliás, no trabalho artesanal, desculpem, o trabalhador, ele era dono dos meios de produção. Então, o artesão ele era dono dos meios de produção e ele conhecia todo o processo para chegar em um produto. Então, vamos supor que ele fosse fabricar uma blusa, uma camisa. Então, ele sabia como criar as ovelhas, como retirar a lã, como limpar ali aquele algodão para se tornar uma lã. Ele sabia fazer fiar e depois costurar até chegar no produto final, que é a camisa. Então, dentro de um trabalho manual, o trabalhador ele era dono dos meios de produção e ele conhecia todo o processo. A partir das manufaturas, que já é um período assim mais moderno dessa relação com o trabalho, né, da forma de trabalho, as manufaturas você já vai ter um trabalho onde existe uma máquina e um proprietário desta máquina. A partir da manufatura, o trabalhador ele não detém mais os meios de produção. Então, ele tem que se retirar da casa dele e ir até ali um local para fazer o seu trabalho. Então, a manufatura ela já começa a se parecer um pouco mais com o que será uma fábrica. Então, nós teremos aí a substituição do trabalho humano, aquele trabalho que era artesanal, onde ele fazia todo o processo, e agora nós temos máquinas fazendo esse trabalho. Nós temos uma modernização também do processo de construção de produtos, mas nós precisamos colocar aqui um parênteses agora. Vocês se lembram que aquela grande massa operária, que não era operária, desculpem, aquela massa de pessoas que saíram dessas terras, eles foram para as cidades. E nas cidades nós teremos muitas pessoas e pouco trabalho. E é a partir daí que começam os problemas sociais também. Eu vou voltar na tela para a gente continuar a leitura. Então, ampliação do êxodo rural e intensificação do crescimento urbano desenfreado. Temos aí um crescimento urbano muito desenfreado. A professora quer fazer um comentário sobre essa questão? Eu gosto, né, Jana, de fazer assim um exercício de imaginação com os nossos alunos, porque assim não dá para imaginar a quantidade de gente que saiu do campo de uma situação, né, de uma agricultura de subsistência e foi para as cidades, produzindo essa transformação das grandes urbanizações e de crescimento demográfico. Então, pensa numa escola. Uma escola normalmente tem quantas salas, Jana? Umas 20 salas, Umas né? 20 salas. Pensa que na sua sala tem 30 alunos. E aí vocês vivem vamos supor que a escola, uma sala é o centro urbano e todas as outras, né, as 19 salas, é o campo, é o meio rural. Agora imagina que dentro desse meio rural as pessoas plantam para comer, elas vivem em uma situação de cooperação, etc. Agora aconteceu o processo de revolução industrial.
aquela uma sala que tinha um modo de produção das manufaturas, que tinha uma organização social, ela começa a ser enchida, preenchida por todas as pessoas que estavam no campo. E aí o que acontece? Vai ter emprego para todo mundo? Vai ter casa para todo mundo? E numa situação, né, de grande volume de pessoas, os problemas, como a Jana apontou, elas começam: o desemprego, a fome, as situações de precariedade sanitárias. E aí é nesse contexto, Jana, de grandes transformações econômicas e sociais, que surge a sociologia, porque os intelectuais da época começaram a pensar o que está acontecendo. Está acontecendo uma grande anomia, o Durkheim ele fala em anomia, então é necessário se voltar para esse fenômeno social da Revolução Industrial e pensar as influências do capitalismo para a organização das sociedades. E olha só, né? Mudou-se a forma de produção, né? A forma de produzir os objetos mudaram. Mudou, a partir do momento que muda os meios de produção, a forma de produzir algo, muda toda a relação social, né? Exatamente. Muda tudo, porque aquela pessoa que trabalhava no campo, com a sua família, ele vai ter que se retirar e ir para uma manufatura e depois para uma fábrica. Então, até as relações familiares elas são abaladas nesse contexto. Por isso que, quando em história nós falamos dessa transição de modos de trabalho, modos de produção, parece algo muito frio. Mudou de manual para algo mais tecnológico, só que por trás disso é todo um processo, né, que vem aí se desenrolando desde o século XVI, que vai até o século XIX, é todo um processo que vai também desencadeando uma série de mudanças nas vidas, né, dessas pessoas, desses na relação de trabalho. Principalmente na relação de trabalho. Inclusive, vou colocar aqui até o último ponto para a gente falar sobre isso, que é a organização da sociedade em novos grupos sociais, né? Agora nós temos a burguesia e o proletariado, que antes nós não tínhamos essa classe, né? Não existia o proletariado, eles eram camponeses, servos. A partir de agora, eles são proletários, eles são operários de uma fábrica. E nós temos também essa apropriação aí das formas de trabalho, da apropriação dos meios de produção, porque esse trabalhador que antes era um artesão, que fazia um produto dentro do seu tempo e no seu espaço de onde ele morava, ou no seu espaço ali, ele passa a ter que ir para uma fábrica, ele passa a ter que obedecer um horário, e agora ele obedece uma hierarquia, e a partir do momento que ele obedece uma hierarquia, ele é substituível, né? Não é mais uma mão de obra especializada. Qualquer um pode fazer o trabalho dele, até porque ele não faz mais o processo todo de construção de um produto. Antes ele fazia todo o produto, agora ele participa apenas de uma parte, de uma etapa do processo. Apenas de uma etapa. Na última aula nós até falamos daquele filme Tempos Modernos, né? Que o Chaplin fica ali repetidamente fazendo o mesmo processo. É porque agora o trabalhador, esse operário, ele participa apenas de uma parte do processo, e isso vai fazer com que ele fique alienado de todo o processo de construção de um produto. Isso também vai causar uma série de transformações na sociedade, nas relações de trabalho. Está correto, Pro? Está perfeito. Então, já que nós falamos sobre artesanato e manufatura, vamos falar mais uma vez, até para frisar, porque isso é importante para o 8º ano. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha lá. O artesanato. Então, o que é? É o trabalho manual. O trabalhador ele possui os meios de produção e a matéria-prima, isso é muito importante. O trabalhador controla a qualidade, a quantidade, as vendas e o lucro. A partir do momento que o trabalhador ele perde, né, ele é alienado dos meios de produção, aí ele começa a ter que responder a um superior. Então, a partir de agora, ele vai ter o que nós chamamos hoje de chefe, né? Ele vai ter um chefe, ele é alguém que vai mandar no seu trabalho. Vamos para a manufatura. A manufatura, ela já é uma mão de obra mais especializada. Então, o trabalhador ele não possui os meios de produção e a matéria-prima. É a partir da manufatura que ele começa a mudar a sua relação com o trabalho. Ele sai da casa dele, ele vai para um local onde tem lá o dono dos meios de produção, que é o dono daquela máquina, e aí já é uma outra relação com o trabalho que mexe também com a sociedade. Então, o trabalhador não possui os meios de produção e a matéria-prima. O trabalhador não controla a qualidade, a quantidade, as vendas e o lucro. E
ele acompanha ali o processo produtivo. Vocês estão vendo aí um modelo de spinning jenny no museu, que está no Museu da Industrialização, lá na Alemanha. Uma das primeiras máquinas de manufatura. A Inglaterra, ela se destaca muito pela indústria têxtil. Então, vocês se lembram daqueles cercamentos que nós falamos lá do final do século XVI? A partir dos cercamentos, quando a partir dos cercamentos, nós temos a criação de ovelhas. Aí essas ovelhas elas dão a lã. Essa lã ela serve como matéria-prima, base importantíssima para a indústria têxtil, que foi aí a grande protagonista no processo de desenvolvimento da industrialização na Inglaterra. Vamos falar agora um pouco sobre as condições de vida e trabalho. Está bem? Vou pedir para a professora fazer a leitura do texto, por gentileza. Claro. Então, condições de vida e trabalho. Durante a Revolução Industrial, nos séculos XVIII e XIX, o ambiente das fábricas era insalubre e as condições de trabalho eram precárias. Não havia regulamentação sobre a quantidade de horas a serem trabalhadas ou qualquer outra garantia de direitos, como licença por acidente de trabalho ou maternidade. Mulheres que davam à luz deveriam voltar ao trabalho nos próximos dias. E aquelas que se acidentavam não contavam com nenhuma seguridade social e acabavam dependendo de esmolas. Os salários eram baixos e ainda menores no caso de mulheres e crianças, que recebiam apenas uma pequena parcela em relação ao que os homens ganhavam. Perfeitamente. Olha só. Vocês percebem que, a partir do momento que o trabalhador, a pessoa, o artesão, ele deixa de ser dono dos meios de produção, a vida dele muda toda, né? É um processo que vai mudar também socialmente a vida dessas pessoas. Ele serve de mão de obra barata, né? Devido ao êxodo rural, ele vai para as cidades, ele serve de mão de obra barata nessas manufaturas que estão crescendo, que estão se transformando em indústrias, devido a um grande crescimento tecnológico. Só que, assim, são muitos trabalhadores, poucas vagas de trabalho, e nós temos máquinas que agora melhoraram muito, otimizaram a produção. Então, temos uma grande produção, temos um mercado interno, um mercado externo consumidor muito importante, mas os trabalhadores são muitos. E então, agora, esse dono de fábrica, esse dono dos meios de produção daquela máquina, ele pode escolher quem vai trabalhar para ele. O trabalhador, aquele operário, ele perdeu ele não consegue mais gerir o seu horário de trabalho, as condições de trabalho. A partir de agora, ele está subalterno aí a um dono de empresa, a um dono de fábrica. Então, as condições de trabalho a qual ele se submete são as mais precárias possíveis. Inclusive, nós estamos falando aí de mulheres grávidas trabalhando dentro de indústrias, e é assim que a nossa sociedade ela se desenvolveu. É a partir desse trabalho de mulheres grávidas e crianças que a nossa sociedade ela se desenvolveu tecnologicamente, economicamente. É a partir do trabalho de mulheres e crianças e pessoas que trabalharam por horas a fio que a nossa sociedade ela se desenvolveu tecnologicamente, cientificamente. Positivo do lado tecnológico, porque melhora muito a vida das pessoas, mas do ponto de vista também das classes menos favorecidas, é importante a gente pensar, né, nessas condições de trabalho e de vida dessas pessoas das indústrias. E é muito importante, Jana, você ilustrar, né, descrevendo de maneira tão clara como as condições de trabalho mudaram, né, da situação das pessoas, dos artesãos, né, que viam um sentido no seu trabalho. É importante, né, quando a gente fala de revolução industrial, da mudança dos modos de produção, como as pessoas elas viam o seu trabalho. Quando a gente faz um artesanato, a gente sente a nossa cara, a nossa identidade. Nós sentimos orgulho do nosso trabalho. Porque nós temos, né, os materiais, como você falou, e temos o conhecimento, o saber fazer. Com o processo de revolução industrial, é alienado, e essa é a palavra alienação, né, o indivíduo é separado tanto dos instrumentos do trabalho, os recursos para esse trabalho, quanto do conhecimento de como fazer. Esse indivíduo ele não vê mais o produto do seu trabalho como parte da sua identidade. E isso enfraquece a relação do trabalhador com o produto do trabalho, né? E esse é um ponto muito importante. Existe um desencantamento. Um desencantamento. Que lindo. É realmente um desencantamento com o processo, né?
Mas nós falamos assim, só que houve também luta, né, por parte dos operários. Eles também lutaram, eles ficaram muito insatisfeitos com as condições de vida e trabalho. E é importante frisar aqui, condições de vida e trabalho, porque são duas esferas aí da existência humana que, a partir da Revolução Industrial, elas mudam completamente. Então, nós vamos ver agora uma parte que é a luta dos trabalhadores, vamos falar um pouco sobre o ludismo. Dá uma olhadinha aí na tela. Então, o que foi o ludismo? Foi uma sabotagem, né? Os operários eles enfiavam seus tamancos nas engrenagens das máquinas, parando a produção. Greves, manifestações e protestos. O ludismo ele é a destruição das máquinas sob a alegação de que estas eram responsáveis pelo desemprego e pela exploração. Então, na realidade, assim, o ludismo ele via nas máquinas, os operários eles começaram a perceber que essas manufaturas, essas máquinas, começaram é como se uma máquina ela faz o trabalho de 10 homens, não é isso, Pro? Uma máquina faz o trabalho de 10 homens. Então, não é necessário mais tantos operários em uma fábrica. Eles não precisam mais de tantas pessoas. E aí, essa máquina, lado positivo, ela vai otimizar o processo de produção. Nós temos muito mais produtos em um tempo menor sendo produzido. Por outro lado, nós temos aí muitas pessoas desempregadas, né? E o ponto, né, interessante é que os trabalhadores, nessa condição, né, de insalubridade, de uma vulnerabilidade econômica, sem conseguir levar alimentos para a sua família, né, um esforço, né, o tempo de trabalho era muito grande, né, entre 14 e 16 horas, sem parar. O trabalhador ele via na máquina a representação do seu inimigo. Então, por isso que, a princípio, essas manifestações de revolta foram direcionadas para a máquina. Exato. E o parlamento inglês, ele também causou, o parlamento inglês ele reage ao movimento ludista. Vou colocar na tela para vocês uma breve explicação para que vocês possam tirar um print. A gente não vai fazer aqui a leitura, mas houve sim uma reação do parlamento inglês. Inclusive, muitos daqueles do movimento ludista que quebravam as máquinas foram até mortos, né? Foram mortos, alguns foram presos. E foi um movimento que rapidamente foi o parlamento inglês rapidamente conseguiu acabar com esse movimento ludista. E nós temos o cartismo. O cartismo já é um movimento um pouco mais politizado, é um avanço em relação ao ludismo. É um movimento um pouco mais politizado. Ele recebe o nome de cartismo, né, o primeiro movimento de massa das classes operárias da Inglaterra, ocorrida nas décadas de 30 e 40, né, do século XIX, e que, basicamente, exigia melhores condições para os trabalhadores na indústria. Durante vários anos, os cartistas realizaram comícios e manifestações por todo o país, dos quais participaram milhões de operários e artesãos. O movimento cartista ele exigia assim, sufrágio universal masculino, né? Então, eles queriam direito ao voto, porque, neste momento, o voto ele era censitário, somente os representantes da burguesia podiam votar. Então, sempre o poder político estaria na mão aí desta elite burguesa. Os cartistas eles querem o sufrágio universal e eles também têm um outro ponto importante, que os parlamentares recebam um salário. E por que isso é importante? Olha só. Os representantes parlamentares, eles são geralmente da burguesia, então eles não precisam receber um salário, porque eles são donos de grandes propriedades. Então, como que um operário que precisa trabalhar lá dos 14 horas por dia, como que esse operário ele vai conseguir exercer uma função política se ele precisa também trabalhar para garantir o seu sustento? Então, o movimento cartista ele pede isso, sufrágio universal, e que os parlamentares comecem a receber aí um salário pelo seu trabalho. Mas justamente por isso, para que os operários possam também ser representantes dentro deste cenário. E mais uma tela para vocês. Olha lá. Em 1838, os trabalhadores entregaram ao parlamento um baixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas e um documento intitulado A Carta do Povo. Nesse documento, então, o que eles exigiam? Sufrágio universal masculino, voto secreto, que é muito importante. Vocês imaginem um operário,
votando e, por acaso, ele não vota no dono da fábrica, ele vota ali em um operário, alguém que vai representá-lo. Com certeza, esse operário seria aí mandado embora da fábrica. Então, o voto secreto para eles era importante para que eles pudessem colocar, de fato, um representante operário ali nas relações políticas. Eles querem uma representação operária no parlamento, isso é muito importante, é a partir daí que a gente tem todo um pensamento sindicalista, né? O cartismo, ele é um movimento que também foi reprimido pelos parlamentares burgueses, mas é algo que foi um estopim. A partir do cartismo, a gente tem essa necessidade por uma representação operária no parlamento que vai culminar aí com os sindicatos mais para frente. Eles querem também direitos, igualdade de direitos eleitorais e remuneração no parlamento. Então, essas são algumas das reivindicações dos cartistas. Quais foram as maiores conquistas dos trabalhadores nesses movimentos, né, nessas reivindicações? Aí no século XVIII, nós temos o limite de idade da jornada para crianças, né, no mínimo de 10 anos e 48 horas semanais, proibição do trabalho infantil nas minas de carvão, supressão de impostos sobre cereais, porque os cereais era a base da alimentação desses trabalhadores, então eles precisavam que os impostos fossem mais baixos. Jornada máxima de 10 horas por dia e jornada aí de 8 horas. Então, vocês estão vendo algumas conquistas dos trabalhadores ao longo dos séculos XIX e XX. Mais uma tela para vocês, dá uma olhadinha. Olha lá. O cartismo ele foi derrotado pelo parlamento, mas favoreceu a criação de algumas leis trabalhistas que conferiram direitos inéditos até então aos trabalhadores ingleses. E nós temos aqui a questão da teoria marxista, que eu gostaria que a professora falasse um pouco mais, né? Que a partir dessas lutas, nós temos aí o cerne, o princípio do que vai ser um movimento sindical e como que a teoria marxista ela corresponde dentro desse cenário. Lembra, Jana, quando a gente falou, né, das modificações, né, da saída do campo para as cidades, o processo de urbanização e as transformações no modo de trabalho? Eu contei, né, esse foi o momento fundamental para o surgimento da sociologia, porque as pessoas começaram a pensar: por que a sociedade está se transformando tanto? Por que tanta gente está em situação de sofrimento? Então, Karl Marx e Engels, né, eles discutiram um pouco a importância de entender o capitalismo. Então, o capitalismo é esse sistema econômico, né, que tem como princípio fundamental a propriedade privada. E essa propriedade privada, ela foi expropriada, né? A história ela conta muito bem, por isso que é importante a gente voltar para entender que, na distribuição de terras, houve um processo de expropriação em que alguns tiveram acesso à propriedade e outros não. E esses outros que foram impedidos de ter acesso à sua sobrevivência garantida pelo seu trabalho, eles viraram mão de obra, né? A partir da sua força de trabalho, foram explorados. Então, o marxismo ele trabalha dentro de uma lógica, né, da separação, da luta de classes. Então, a história da humanidade é a luta de classes, e essa história ela vem desde a antiguidade entre servos e escravos, né, na Idade Média entre senhores e servos, né, e no sistema capitalista entre patrões, né, e trabalhadores, entre burgueses e trabalhadores. A partir dessa perspectiva, o trabalhador é aquele indivíduo que vai ter sua mão de obra explorada. E essa mão de obra explorada, né, quanto mais explorado o trabalhador, mais lucro, né, esse burguês ele vai ter. E aí surge também uma dimensão que é estrutural, né, que é a dimensão material. Então, o modo de produção muda a organização das sociedades, como você colocou no início da aula, né? Então, o modo de produção, o trabalho, muda as relações. E esse modo de produção material ele está relacionado com a superestrutura, que é o aspecto ideológico do sistema capitalista, que é aquilo que você colocou também, sobre a situação de alienação. Então, essa alienação, que é a separação, né, do trabalhador, dos meios de produção, do conhecimento, né, em relação ao processo de produção, e também ao reconhecimento desse trabalhador como o produto, com o produto do seu trabalho. Porque, assim, a partir do momento que ele não conhece todo o processo de construção de um produto,
ele se torna substituível também, né? Exatamente. Porque, assim, qualquer operário pode entrar na fábrica e fazer aquela parte da produção, que a gente volta lá na questão do filme, que é ficar só girando até que o Charlie Chaplin fica lá com aqueles até movimentos repetitivos. E quando ele conhecia todo o processo, ele podia determinar o valor do produto, o tempo que ele ia utilizar da sua vida para construir aquele produto. A partir desse momento, não, né? Ele se torna... É como se essa alteração aí dos meios de produção, ela muda a vida do trabalhador. Ela muda a vida, né, dessa pessoa que está... dessa classe social mais subalterna. Agora, é uma questão assim, bem interessante aqui. Mudou-se o nome, né? Porque antes ele era um servo. Uhum. Lá na antiguidade ele podia ter sido um escravo, um servo, e agora ele é um operário. Ele até tem algumas liberdades, porque o capitalismo ele dá essa sensação de você poder ascender socialmente. Mas esse é um movimento justamente uma estratégia ideológica, né? E o Gramsci, né, que discutiu as questões das temáticas marxistas, ele faz uma pergunta que é interessante. Se existem mais trabalhadores do que patrões, por que os trabalhadores não se unem em um processo de consciência e muda e transforma essa realidade social? E o Gramsci diz o poder da ideologia. Porque a eficiência do capitalismo está numa base material e uma base ideológica. Essa base ideológica faz com que o trabalhador pense que um dia ele pode se tornar patrão. Perfeito. E olha só, eu vou deixar para vocês uma atividade para que vocês, né, uma sugestão de atividade na tela para que vocês façam aí com seus alunos. Formule uma hipótese, né? As razões que levavam as crianças ao trabalho nos séculos 18 e 19 são muito diferentes das que ocorrem hoje. Quando nós observamos essa imagem, nós temos aquele estranhamento, uma criança dentro de um ambiente, de uma indústria, né, de um ambiente tão hostil, tão perigoso para essa criança. Mas quais razões, né, que levaram essa criança, essa sociedade a permitir esse tipo de trabalho? Essas razões, elas são as mesmas que hoje? Hoje ainda existe, né, o trabalho infantil, algo que está pautado aqui como uma permanência histórica, né? O trabalho infantil ele é uma permanência histórica, e é uma permanência histórica bastante negativa de todo esse processo da Revolução Industrial. É importante frisar também que a Revolução Industrial ela trouxe, sim, ganhos em relação à tecnologia. Até a indústria farmacêutica ela melhorou muito, a ponto de que o crescimento da população foi extremamente importante. Nós temos um crescimento muito grande ali na Europa. A partir dali, a Europa ela começa a se aventurar também, né, em conquistar outros territórios para fazer a manutenção desse processo capitalista que está ali começando, né, na Europa. Bom, eu acho que sobre este assunto, né, sobre a vida, sobre o trabalho, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Vocês podem postar todos os seus trabalhos na hashtag Eu no CMSP. E eu quero agradecer a professora Jennifer, né, que está aqui conosco. Muito obrigada pelas suas ponderações, pelo seu olhar sociológico sobre a história. Muito legal ter essa participação. Obrigada, Jana. É sempre um prazer contribuir com suas aulas. Eu aprendo muito também. Eu também, professora. Agradeço a todos que estão aqui conosco. Avaliem a nossa aula e até a próxima.